Vida Longa CBN. Vida Longa CBN começando. Nossa convidada de hoje é a dermatologista Lara Fiorio. Conosco, doutora Lara, bom dia. Bom dia, Patrícia. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui nessa manhã. Espero poder compartilhar algumas dicas bem práticas, né, sobre esse tema que a gente adora falar, que é a pele. Pois é, estávamos aqui adiantando no início do programa para os nossos ouvintes, falando da quantidade de problemas de pele que podem surgir com o verão. Acho que o primeiro que a gente pode falar é aquele solzinho gostoso, você chega às 7 horas da manhã da praia, chega em casa às 6 horas da noite, passa o dia inteiro na praia, aquele calorzinho gostoso, o vento, nem sente. Quando vai tomar banho, deitar na cama, tá tudo vermelho, ardendo, é um tal de ai, ai, ui, ui, é a queimadura, né, do sol, Quem né, nunca, isso, doutor? Quem né, nunca? Patrícia? Exatamente. E vamos combinar que esse verão especial a gente tem caprichado, né? Porque o índice UV aqui no Brasil está muito alto, então é super comum eu chegar no consultório pacientes com queimadura solar e insolação. E isso acontece, né, Paty? Porque você mesmo falou, a gente fica o dia inteiro ali curtindo a piscina, a praia e descuida da proteção solar. Então, para evitar, né, o primeiro passo para a gente evitar essa insolação é caprichar no protetor solar, pelo menos usar um filtro ali com fator de proteção de 30, mas eu aconselho um filtro de 50 e estar reaplicando a cada 2, 3 horas ou após um mergulho no mar ou um banho na piscina, porque nesses momentos o protetor acaba saindo um pouco do corpo. Então, o grande descuido é a reaplicação, né? Muitas vezes a gente sai empolgado para a praia, já passa protetor ali na família inteira e vai ficando por horas e esquece de reaplicar. Então, esse é um grande descuido que acaba levando à insolação. Uhum. O que fazer, então? Protetor solar, ficar na... Porque o mormaço também queima, né, doutora? Queima, Patrícia, essa é uma grande dúvida também. Ah, doutora, mas eu tô na sombra, Uhum. mesmo assim preciso aplicar filtro? Precisa, por quê? A areia é uma superfície clara e ela reflete a radiação solar. Então, por mais que estejamos na sombra, né, no guarda-sol, o sol reflete na areia e pode queimar. Então, mesmo em dias nublados, mormaço, é comum cursar com insolação por conta dessa reflexão. Até a água do mar também consegue refletir a radiação solar. Uhum. Muitos pacientes, inclusive, vão esquiar e a neve também é uma superfície que reflete o sol. Então, assim, eu brinco com os pacientes. Do nascer até o pôr do sol é protetor solar e isso é indiscutível. Eu falo com eles que a regra é clara. E além disso, pode usar também um chapéuzinho, um óculos de sol, um bonezinho, uma viseira. Com certeza, Paty, a gente chama isso de proteção física, que são esses acessórios que são um a mais. Eles não substituem o filtro solar, mas eles contribuem, né, somando ali na proteção da pele. Então, Uhum. blusas com proteção UV, viseira, chapéu, óculos de sol é super importante para proteção ocular. Então, são hábitos que vão ali ajudando a gente a evitar essa insolação. Uhum. Só para a gente, antes de passar para outra, nós já ensinamos aqui para os nossos ouvintes que pelo celular dá para ver o índice de UV, né? Isso, E aí eu estou olhando aham. aqui, olha, nós estamos com uma temperatura de 28 graus, uma sensação térmica de Aham, 32, UV de uhum. 11, que está indicando um índice extremo, que Muito significa que pode alto. sofrer uma queimadura depois de 11 minutos de exposição. Perfeito, Paty. Então é muito importante, como eu falei, né? No Brasil, o índice UV desse verão em especial está super alto, tem ficado aí sempre maior do que 8, que já é um índice muito alto e que requer uma proteção solar extra. Então, a gente tem que evitar aquele sol das 11 até as 4 horas da tarde, que é quando o pico de radiação UVB atinge a pele. E a radiação UVB é aquela responsável pela queimadura solar. Então, Paty,
não só a insolação que a gente se preocupa, que é um quadro que muitas vezes pode ser até grave, tá? Mas também quando a gente tem uma queimadura na pele, isso é um dos principais fatores que vão aumentar o risco de câncer de pele no futuro, tá? Uhum. História de queimaduras solares de repetição. Então, quando o índice UVB está acima de 8, a gente tem sempre que reforçar a proteção solar, tá? Uhum. Giovanni está aqui perguntando, quanto tempo eu preciso ficar no sol para ser saudável, então? Parece que antes eram 15 minutos, 20 minutos. Agora, com o sol desse jeito, como é que a gente faz esse cálculo? Paty, existe sim um cálculo. Na verdade, cada pele tem uma tolerância ao sol. Existe uma dose solar que a gente chama de dose eritematosa mínima. O que que é isso? É a quantidade de tempo que a gente fica exposto ao sol que é necessário para causar uma queimadura, uma vermelhidão na pele. Por exemplo, eu sou muito branquinha, o meu fototipo, que a gente chama, é o tipo de pele, né? Então, meu Uhum. fototipo é um tipo 2, 3. Eu preciso ficar 30 minutos no sol para poder queimar a minha pele, tá, Paty? Então, o cálculo para a gente produzir a vitamina D seria metade desse tempo de exposição solar, então 15 minutos, 3 vezes na semana, tá? Seria suficiente para ser um sol saudável. Eu falo que sol é remédio, só que todo remédio requer uma dose, tá? Então, essa dose é calculada dessa forma: metade do tempo que você leva para queimar a sua pele 2 a 3 vezes na semana, tá bom? Uhum. Beleza. Vamos mudar para as micoses agora? Porque às vezes a gente está sempre Certo. com o pé na areia e vem aquela coceirinha, e aí um Aham. funguito, né? É. E agora? Então, o verão é a combinação perfeita, né, para essas infecções por conta do calor, da umidade, né, do suor excessivo. E as micoses e o bicho geográfico são duas infecções super comuns nessa época do ano, tá? As micoses, elas são causadas por fungo. Já o bicho geográfico, ele é causado por uma larva, tá? Mas, de qualquer forma, os dois têm os mesmos fatores de risco, que são esses que eu falei com você. E quais são esses fatores, né? A gente ficar em contato ali com a pele, com a areia, tá? Porque a areia pode estar contaminada com fezes de cães, gatos, e aí essa larvinha penetra na nossa pele, causando o temido bicho geográfico. E ele se manifesta geralmente 2, 3 dias depois do contato com a areia, não é imediato, tá certo? Uhum. Já as micoses, elas são causadas por fungos, e é muito comum também nessa época, porque o fungo se prolifera no calor. Então, é muito comum nas virilhas, nas áreas de dobra, né, axila, embaixo da mama, entre os dedinhos dos pés. E as medidas preventivas para evitar as micoses é a gente sempre secar bem essas áreas de dobra após o banho, evitar ficar descalço em ambientes muito povoados, então, por exemplo, sauna, piscina, em clubes, sempre usar aquele chinelo nos vestiários, tá? Para evitar a contaminação por esse fungo. Vou fazer uma pergunta delicada, mas eu preciso Pode fazer. falar. A gente está falando de pé, né, para micose e tal, mas tem gente que senta direto com a roupa de banho na areia, doutora. Uhum. Isso é muito comum, né? Até em criança, né, Paty, que a gente vê. Então, 90% dessas micoses do bicho geográfico em específico, ele acomete mais essa superfície do pé mesmo. Mas 10% também acomete ali na região do bumbum, do tronco, por conta do contato com a areia. Então, para as mamães de plantão, evite deixar a criança direto na areia, sempre forra uma canga, né? Ou até cadeira de praia mesmo, isso já é uma super medida preventiva. Uhum. Ó, voltando aqui na proteção solar, né? A Giovana está perguntando. Eu tenho um protetor solar que venceu em agosto Uhum. de 2003. Eu posso continuar usando ou é melhor jogar fora? Olha, é melhor jogar fora, porque o protetor solar, a maioria deles são substâncias químicas que impedem esse efeito do sol na pele. E quando ele está vencido, essas substâncias podem reagir na nossa pele e causarem alergias, tá? Então, vamos respeitar as datas de validade para evitar, né, de ser mais um fator aí que possa agravar a saúde da nossa pele. Uhum. Já que a gente voltou a falar da incidência da luz solar, né? A acne solar
Que nem aquelas espinhas que a gente tem quando adolescente. Tem muita gente que depois de adulto fala, nossa, voltei a ser adolescente. Lá, aquilo ali pode ser do sol? Exatamente, Paty. A gente tem uma sensação que o sol seca a pele, né? Mas na verdade não. O sol pode estimular as glândulas sebáceas a aumentarem o sebo, a oleosidade da nossa pele. E além disso, acaba que no verão a gente costuma usar mais filtro solar, fica suando. Então todas essas combinações de fatores podem aumentar a incidência de espinha, de acne na nossa pele. Uhum. Tem uma outra pergunta de ouvinte aqui. Voltando a falar sobre as micoses também, né? Ela entrou aqui nesse assunto que também vale a pena a gente ressaltar. As pessoas vão para a praia, tomam um banho, mas gostam daquela aguinha no corpo depois do banho e não secam as dobrinhas entre os dedos. Ela pergunta, isso pode acumular sujeira ou a água também pode causar fungo? A água por si só não causa o fungo, né? A água do mar, da piscina, mas acontece que se a gente teve contato ali em áreas comuns com esse fungo, ele vai morar na nossa pele e ele se prolifera em condições de umidade. Então, após o banho, se as dobras ficam úmidas, favorece a proliferação desse fungo e ele começa, além de morar na nossa pele, causar infecção, que é a famosa micose. Fernando está mandando aqui... Ele diz que ele não enxuga o pé. Aliás, eu aproveito a pergunta do Fernando, porque tem gente que não lava o pé. Deixa a água do banho escorrer no pé e não lava lá entre os dedinhos. A gente só vai para o repórter CBN, doutora Lara. A senhora responde na volta, pode ser? Certo, estou à disposição. Só um minutinho, vamos lá. Muito bem, estamos de volta. Doutora Lara conosco nesta manhã, nos ajudando a entender as doenças de pele que chegam, que aumentam nessa época de tempo quente, né? Doutora Lara Fiore, obrigado por aguardar a CBN conosco, né? O repórter CBN. E a gente, na ida para o repórter, deixou a pergunta aqui da nossa ouvinte sobre não secar as dobrinhas. E o Fernando disse que não enxuga o pé. E eu aproveitei a pergunta do Fernando para falar de gente que não lava o pé. Eles acham que só aquela água do banho resolve. Não lava lá entre os dedinhos. Precisa ou não precisa lavar entre os dedinhos? Paty, eu achei essa pergunta ótima para a gente falar sobre o banho, tá? Na verdade, é bom sim a gente lavar o pé, principalmente após estarmos descalços em contato com essas superfícies mais contaminadas, como já falamos. E uma dica também é secar sim sempre os dedinhos do pé. E caso a gente for ficar de sapato fechado, usar aqueles polvilhos antissépticos. Sabe que desde a época da nossa avó a gente usa, ele ajuda a absorver a umidade, né? Então você borrifa dentro da meia mesmo, e isso é uma forma de prevenção contra essas micoses do pé. Talco funciona também? Talco também funciona, tá? E aproveitando essa dica do banho, uma coisa que eu vejo muito os pacientes é que eles gostam de esfregar a pele com bucha. Não tem necessidade, tá, Paty? Quando a gente usa bucha de forma muito agressiva na pele, a gente está abrindo a pele e favorecendo infecções e alergias, tá? Então, bucha só na sola do pé. É aqueles sabonetes que vem com não sei o que esfoliante. Cada um vem com um negócio Também diferente. não recomendo, Paty. Sabonetes, sempre sabonetes mais leves, do tipo infantil. Aqueles de glicerina. São sabonetes neutros e que não causam ressecamento. Esses que ficam escritos esfoliação ou antibacterianos, eles provocam desequilíbrio na nossa pele e também podem prejudicar. A Zeneide está aqui conosco, perguntando sobre rosácea. Tem cura? O que causa? Eu pergunto o que é. Ela está perguntando o que causa e se tem cura. Paty, a rosácea é uma condição da pele onde fica a bochecha do rosto, né? Às vezes ao redor do nariz, fica muito vermelho, às vezes pode dar algumas lesões que lembram até espinha, tá? E o sol é uma das causas da rosácea, então costuma piorar no verão. É uma condição crônica, não tem cura, mas a gente consegue tratar. Bom, já que a gente está falando de pele ainda, vamos passar para as dermatites de contato. E aí eu também pergunto sobre as frutas cítricas, porque a gente às vezes pega no limão, pega na laranja. Isso é uma dermatite de contato, essa queimadura, doutora?
Na verdade, a gente chama, não é uma dermatite de contato em si, é uma fitofotodermatose, que é o nome técnico. O que que é isso? O contato com algumas substâncias que têm furocumarinas, e elas podem estar presentes em perfume, em cosmético e alguns alimentos que não só o limão, tá? Alguns alimentos como tangerina, figo, caju, tá? Também podem levar essa sensibilização da pele quando exposta ao sol, tá Uhum. bom? Tem, Então, até as mamães às vezes dão para crianças, né, frutinha como figo, caju. Então, muita atenção, sempre higienizar a mãozinha e a região ali da boca com água e sabão neutro. depois que comer, né? Exato. Agora, tem gente que se perfuma para ir à praia. Bota pulseira, cordão, brinco, relógio. Isso pode dar Pois algum é, tipo de Paty. alergia? Pode sim. Eu não recomendo o uso de perfumes para ir à praia, porque alguns deles podem causar sensibilização e dermatite de contato, tá? E as pulseiras e os brincos e colares é mais em quem tem predisposição a ser alérgico a esses pertences, tá? Quem não tem pode estar usando sem nenhum problema. Agora, perfume não recomendo. Olha, tem uma outra ouvinte aqui conosco falando das brotoejas. Elas vêm como uma dermatite de contato por algum. Elas são consequência ou são doença? Na verdade, elas são uma manifestação da pele pelo excesso de calor. É como se a pele estivesse respirando ali por um excesso de calor, tá? E surgem bolinhas, principalmente em áreas de dobra, em criança ou pacientes que têm um pouquinho de sobrepeso, tá? Então, assim, não é uma doença em si, mas é uma manifestação da pele por calor extremo. E a dica é roupa de algodão, ficar em ambientes mais ventilados e evitar essa transpiração excessiva. Ai, bebezinho sofre no calor com brotoeja no Sofre, fofinho, não é? sofre. Ai, dá uma Paty, uma pena. outra questão super comum que eu acho que vale a pena a gente falar também são os ferimentos por água viva. Eu não sei se Queimadura, é você já verdade. queimadura por água viva, né? Que é muito comum aqui no sul e no sudeste, né? Nos nossos mares. E existem algumas crenças populares do que você bota, não bota na pele. Então, assim, não é recomendado colocar limão, passar xixi ou passar sabão, tá? Porque isso pode piorar essas queimaduras. E o que a gente recomenda é lavar a própria pele com água do mar ou vinagre. Isso neutraliza o veneno da água viva, tá bom? Uhum. Evitar lavar com água doce, porque a água doce dispara o veneno dela na pele. Ótimo, ótimo lembrete. Para a gente encerrar, nossa ouvinte perguntou da rosácea, mas existem outras doenças de pele, né? Melasma, lúpus também. Sim, exato, Paty. O melasma é uma das condições mais comuns, né? As pacientes, vai dando fevereiro, março, já começam a ficar desesperadas para voltar a tratar o melasma, né? Então, o sol pode sim descompensar algumas doenças da pele, como lúpus, melasma, rosácea, acne e as dermatites, tá? E aí, uma dica que eu dou para finalizar aqui é que, para evitar, né, tudo isso que a gente está falando, o importante é a gente cuidar da pele o ano inteiro, Paty. Então, assim, aumentar a hidratação, né, tanto por dentro quanto por fora. Então, usar hidratantes e aumentar a quantidade de águas que a gente bebe, ali 2, 3 litros por dia. E também ter hábitos saudáveis, tá? Comer ali alimentos mais naturais, ricos em antioxidantes, tá? Nos carotenoides. Então, frutas e verduras com aquela coloração mais alaranjada, mais avermelhada, como mamão, abóbora, cenoura, beterraba, vão garantir uma proteção extra para nossa pele e vão deixar a nossa pele saudável para curtir o verão sem preocupação. Olha, o Giovanni está aqui perguntando, ele diz que depois que ele começou a secar o pé, ele passa um desodorante sem cheiro no pé e diz que o chulé dele acabou. Ele pergunta se pode continuar Melhora. fazendo isso. Pode Desodorante no continuar, pé? não tem problema. Uma das causas do cheiro do pé é uma colonização por uma bactéria. E ela cresce quando a gente soa, tá? Tanto na axila, às vezes na palma da mão e na planta do pé. Então já existem desodorantes específicos para o pé, eu não sei qual que ele está usando em si, mas se a causa dele for o suor excessivo, pode ser sim uma boa medida de controle. Uhum. O desodorante que a gente usa embaixo do braço na axila serve também para o pé?
Pode usar, não é o indicado, existem já desodorantes específicos para a sola do pé, mas né, na falta pode usar, Paty, não tem problema. Uma outra pergunta aqui. Idosos sentem muita alergia ao suor de marcar a pele. Como é que faz isso? Tem gente que tem alergia a suor mesmo ou é só idoso? Existe sim, assim, de forma geral, não é mais em idoso, né? Toda a população pode ter uma alergia ao suor, e aí isso requer uma avaliação né, do dermatologista da pele para poder realmente fechar esse diagnóstico, Paty. Uhum, entendi. Uma última pergunta, não tem a ver com sol, mas tem a ver com suor e desodorante. O desodorante, o corpo acostuma com o desodorante, né? É necessário trocar? Chega a um ponto que ele Não, faz mal, não, né? não, isso aí é um mito, né? O corpo não acostuma, pode ser que você não esteja adaptado ao desodorante que você esteja usando. E aí a gente precisa ver o que está acontecendo, tá? Mas não acostuma com desodorante, não. A última pergunta. No sol, mesmo que eu esteja na sombra ou no ar-condicionado, no calor, o meu couro cabeludo, eu sinto que ele sua, que ele transpira e eu sou obrigada a lavar o cabelo todo dia. Isso é bom ou ruim? Certo. Não, isso é bom, eu recomendo sim que o cabelo seja lavado todos os dias, né? E a temperatura ideal para lavar também é em água mais fria ou morna. Evitar água muito quente, tá bom? Mas não tem problema nenhum da gente lavar o cabelo todos os dias. Doutora Lara, muito obrigada, viu, por conversar conosco nesse sábado. Falamos de tanta Eu coisa que aqui, respondendo agradeço. os nossos Espero ter ouvintes. contribuído. Que Muito. bom. Obrigada pelo convite. Olha, já deixo aqui o Fiquei convite para feliz. uma próxima oportunidade, viu? Estou à disposição, viu? Podem contar comigo. Obrigada, viu, doutora Lara? Um excelente Um final de semana para a abraço. senhora. Amém. Para Outro. você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.